Então, eu tava pensando em fazer um roteiro, eu tava pensando em escrever um pouco sobre isso e tudo mais, mas no final das contas eu resolvi só falar porque, sinceramente, eu acho que vai ser a forma mais tranquila e lógica de expressar a minha sincera opinião sobre o assunto de hoje. Primeiramente, esse vídeo não é uma ofensa, muito pelo contrário. E o que é o assunto, afinal de contas, aqui? É o como eu digo Criel Subaru, cara. Cara, não tem jeito, cara. Pra quem assistiu ReZero, ou você ama ou você odeia, e a resposta tá logo na cara. O protagonista. E, véi, tem gente que ama ReZero e odeia o Subaru. Tem gente que ama ReZero e odeia o Subaru. Tem gente que odeia o Subaru, mas acha que a série poderia ser legal. Tem gente que odeia ReZero por causa do Subaru. Então, é uma mescla tão absurda nesse aspecto que não tem jeito. Se você vai falar de ReZero, não tem como não falar do protagonista, diferente de outras séries que você pode simplesmente pegar o protagonista, ignorar e falar sobre outros assuntos. Em ReZero não tem como, você tem que falar do Subaru. E por que eu acho que esse personagem é tão bem construído? É exatamente isso. Eu acho ele bem construído. Porque, cara, ele é um ser humano. Ele é falho. E isso que eu acho mais divertido você ver dentro de ReZero. Você não vai pegar um protagonista que era um bosta na vida dele e porque ele ganhou poderes ele vai se tornar um cara foda. Não. Mesmo que o Subaru tenha poderes, mesmo que ele possa ressuscitar e mudar as coisas, ele ainda precisa de ajuda. Ele ainda precisa de ter algo a mais para poder conseguir fazer as coisas. E por causa disso que ele é tão interessante. Porque o Subaru é um ser humano. E ele é falho. Então, eu acho muito interessante o crescimento dele durante a série, porque ele começa como alguém que é completamente egoísta e egocêntrico. E podem falar que é a mesma coisa, mas ser egoísta não é a mesma coisa que ser egocêntrico, praticamente. E por conta disso, ele tem muitas falhas graves no começo. Como, por exemplo, quando ele tenta, de todas as formas possíveis, conquistar a Emília falando que é o cavaleiro dela, pegando e falando que ele vai lutar por ela, que ele vai ser o melhor de todos, etc, etc. E o que acontece? Ele toma uma surra. Cara, eu acho aquilo ali é pra mostrar que as pessoas têm o seu lugar e que você tem que dar os seus passos de acordo com que você consegue andar. Não adianta nada você ter uma habilidade overpower como a do Subaru e não pensar, até porque a habilidade overpower dele é um último recurso. Isso que é o mais interessante, porque diferente dos outros protagonistas que têm poderes absurdos como o Rimuru ou até mesmo o protagonista de Overlord, que agora me fugiu o nome por algum motivo, ele simplesmente tem um poder absurdo
E por mais que às vezes eles percam, eles são muito fortes. E eles derrotam inimigos muitas vezes por eles mesmos, sem precisar pensar, sem precisar fazer nada. Enquanto o Subaru, ele tem que ter noção das fraquezas dele, ele tem que ter noção das falhas dele, ele tem que... E muito mostrado isso na primeira temporada, que como ele não tem noção direito do que ele pode fazer, até onde ele pode ir, ele muitas vezes tem que fazer pela tentativa e erro. E esse é o mais interessante, porque na segunda temporada ele cresce e toma um tapa na cara pra quê? Pra que ele valorize a própria vida dele. Que aqueles mundos simplesmente não desaparecem. Que ele não pode simplesmente chegar e acreditar que tudo vai ficar bem só porque ele decidiu se matar. Não, aquilo tem consequências, por mais que ele não vá vivenciar aquilo, outras pessoas vão. E por mais que tudo isso que eu tenha falado não seja a sua opinião, eu tô aqui só pra compartilhar a minha. E pra mim, o Subaru é um dos melhores protagonistas já feitos, exatamente porque ele é um merda. Simples assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei falar da forma mais breve possível e da forma mais natural possível. E é isso. Até o próximo vídeo.